A coluna é a segunda que mais atinge pessoas no mundo, atrás apenas da dor de cabeça. A Organização Mundial da Saúde aponta que 80% da população mundial sofrerá ao menos um episódio de dor nas costas na vida. Um estudo populacional brasileiro mais recente que trata do assunto, Adriana, foi realizado em 2008 pela Escola Nacional de Saúde Pública, que é ligada à Fiocruz. Essa doença crônica já é comum entre nós. O problema atinge 36% dos brasileiros e o mais interessante, 68% dos entrevistados, dos que enfrentam dores nas costas, não buscam tratamento. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo o neurocirurgião Vinícius Benites, da Escola Paulista de Medicina. Tudo bem? É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Na era do smartphone, do tablet, do computador, do laptop, é possível ter a coluna em ordem? Sem dúvida nenhuma, desde que a gente tome algumas medidas que são importantes. A saúde da coluna ela é muito dependente da genética individual da pessoa e muito dependente da atividade que ela exerce. Então, pessoas que têm uma atividade sedentária, trabalham muito tempo sentado em frente ao computador, essas pessoas devem, de uma certa forma, praticar atividades físicas regulares. Sabe-se hoje em dia que as atividades físicas, elas não são apenas aquelas atividades aeróbicas, ou seja, praticar caminhadas, praticar natação, praticar corrida, é sim importante para outros aspectos do corpo humano. Mas especificamente para a coluna, o mais importante é o fortalecimento da musculatura do abdômen e da musculatura lombar. Então, desde que a pessoa pratique determinadas atividades que fortaleçam e favoreçam essa musculatura, ela terá condições de ter uma boa saúde da coluna. Doutor, por que 80% da população mundial vai ter algum problema nas costas? O que eu gosto sempre de usar como exemplo é a pele. Então, se a gente pega uma pessoa de 50 anos, uma foto dela aos 50 anos e uma foto dela aos 20 anos, a gente vai observar que houve mudanças. Então, a pele sofreu com rugas, com manchas, né, com alterações. A coluna da mesma forma. A coluna ela envelhece à medida que vai passando-se o tempo. Então, o fato de se encontrar hérnias de disco em exame de ressonância ou exame de tomografia, bicos de papagaio, isso nada tem grande significado desde que o paciente não tenha a clínica. Então, a clínica, ou seja, a queixa que o paciente refere, a dor, os incômodos, isso sim são muito mais importantes do que propriamente alterações encontradas em exames de imagem, tá? Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, o processo de envelhecimento, ele é um processo que vai causando degeneração da coluna e aí sim podem acontecer problemas e quanto mais a população envelhece, mais problemas são encontrados nessa população. Então, esse dado também tem a ver com a expectativa de vida, né? Exatamente. Quanto maior a expectativa de vida, maiores são as doenças relacionadas à degeneração. Então, os tumores, as doenças de coluna e outras doenças degenerativas do corpo humano. Como conter essas doenças? Como prevenir? Em casos hereditários, quais são os trabalhos preventivos, profiláticos? Exato. Outra coisa importante de saber é que as pessoas sempre gostam de relacionar a dor que ela apresenta a alguma atividade que ela exerça. Então, eu tenho dor na coluna porque eu faço trabalho pesado. Ou não, tenho dor na coluna porque eu trabalho muito tempo sentado. E hoje em dia sabe-se que isso não é tão importante. O mais importante é a genética individual da pessoa. Mas mesmo naquelas patologias que são mais clássicas, como por exemplo uma escoliose, uma situação simples. Vamos supor que a mãe da Adriana tem escoliose. A Adriana é alguém mais propenso a desenvolver escoliose? O filho dela também seria mais propenso a desenvolver escoliose a partir disso? Ou é uma questão de postura? Não, sem dúvida que a característica individual, genética, hereditária, ela é muito importante em casos como esse, casos como a escoliose, por exemplo. Então, famílias que têm várias pessoas com um quadro de escoliose têm maior propensão a ter seus descendentes aí com escoliose também. Assim como doenças degenerativas. Quem tem pai e mãe com doenças na coluna que causam dores tem maior propensão para desenvolver também esse tipo de patologia. Então, o mais importante é a genética individual da pessoa. Tem pessoas que chegam aos 80 anos e não tem problema algum de coluna. Tem outras pessoas que com 20, 25 anos já apresentam hérnias de disco que necessitam de cirurgia. Agora, nesses casos, então, existem tratamentos mais eficazes, mais modernos? O que tem de novo aí na medicina? O tratamento... Para essas pessoas que já são mais propensas, né? Exato. O tratamento, ele sempre deve seguir um escalonamento. Então, nunca partir do mais agressivo
pelo contrário, sempre ir do menos agressivo para o mais agressivo. Então, quando a pessoa tem um problema degenerativo na coluna e que isso cause apenas dor na coluna, a dor deve ser tratada inicialmente com um tratamento clínico. Posteriormente, há uma situação que chama procedimentos minimamente invasivos da coluna, que não se faz cirurgia, apenas procedimentos que atuam diretamente na dor do paciente. E por último caso, a gente indica procedimentos cirúrgicos sim. E aí dentro dos procedimentos cirúrgicos existem os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias convencionais e as cirurgias minimamente invasivas que estão a cada vez mais se difundindo. Ontem a gente recebeu aqui no programa, no Espaço Livre, uma médica que veio falar sobre obesidade. E aí a gente viu a questão da melhoria da renda e tudo mais. De que forma essa questão da obesidade, os números são impressionantes de obesidade no Brasil, sobrepeso e obesidade, de que forma essa questão de obesidade tem resultado no aumento de problemas na coluna? Tá. Isso também é algo bem interessante que os leigos eles não têm essa informação. À medida que a pessoa aumenta o peso, isso não influencia tão absolutamente no desenvolvimento dessas doenças da coluna. Pelo contrário, funciona da seguinte forma: pessoas que mantêm uma atividade física, mantêm um fortalecimento da musculatura, essa musculatura que eu já citei, abdominal e da região lombar, e que sejam obesas, elas têm maiores condições de ter uma proteção da coluna. Por outro lado, pessoas que são obesas e sedentárias, essas sim têm possibilidades maiores de desenvolver dores na coluna. Eu vou citar um exemplo. Tem pessoas que têm hábitos diários de praticar atividades físicas e mesmo sendo obesas e não tem nenhum problema de coluna. Por outro lado, há pessoas que sofrem cirurgias de obesidade, né, as chamadas cirurgias bariátricas, perdem grande quantidade de peso em pouco tempo, às vezes 40, 50 quilos, e a partir disso passam a ter dores na coluna que não apresentavam antes. E por que a gente observa isso? Principalmente em relação ao problema da musculatura. Em geral, essas pessoas perdem peso sem atividade física, apenas com a cirurgia, e a musculatura fica flácida. Essa musculatura flácida é o ideal para desenvolvimento de dores na coluna. Agora, doutor, aqui no Brasil, como o Wagner falou, o problema atinge 36% da população e 68% não buscam tratamento. Por que as pessoas não buscam tratamento? Exato, cada vez mais eu digo. Hoje em dia, as pessoas que sentem dores na coluna, elas sofrem dessa condição porque ainda não encontraram o tratamento, então não buscaram o tratamento, porque hoje em dia praticamente todas as dores de coluna são passíveis de sofrer algum tipo de tratamento e de resolução em grande maioria dos casos. O que se tem muito são estigmas, né, muito antigos da cirurgia da coluna, do tratamento das dores na coluna. Então, medo, né? Exato, esse medo é muito comum. Então, todos os dias eu lido com paciente com dores na coluna que me falam: doutor, mas esse procedimento ou esse tratamento, ele não pode deixar sequelas, não pode deixar paralítico, não pode deixar problemas futuros. E a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais as técnicas de tratamento, sejam elas técnicas clínicas ou técnicas cirúrgicas, elas são muito seguras e que esses medos ficam realmente no passado, não são... São injustificados hoje? Hoje em dia são medos injustificados. O volume vamos tentar fazer uma analogia que é a seguinte, aliás, era uma coisa que a gente estava conversando antes do jornal. O volume de gente que perdia alguma mobilidade na década de 70, na década de 60, é muito exponencialmente maior do que quem tem isso hoje por conta de uma intervenção cirúrgica? Sim, sem dúvida, porque naquela época, o primeiro que os procedimentos eram outros, eram muito mais rústicos e rudimentares. Hoje em dia são técnicas cada vez mais difundidas entre os médicos. Então, o que eu quero dizer, naquela época os médicos não eram nem tão especializados e não tinham tanto conhecimento quanto se tem hoje em dia. Além disso, não se tinha principalmente os procedimentos de imagem que se dispõe hoje em dia. Naquela época não existia tomografia, não existia ressonância magnética, que são exames que mostram para a gente com um grau de fidelidade muito alto as reais condições da coluna daquele paciente, seja a coluna cervical, seja a coluna lombar. A acupuntura, ela ajuda a minimizar as dores? A acupuntura, sem dúvida nenhuma, tem um papel importante, assim como várias outras técnicas
que são paliativas para a dor. A acupuntura tem a sua função e ela está indicada sim para tratamento de dor. O que acontece é que não existem ainda estudos que determinam que a acupuntura seja um tratamento que não há contestação. Então, ele pode ser feito, sem dúvida que pode ser feito, desde que o paciente observe que está tendo um resultado positivo. Para aqueles pacientes que fazem acupuntura, passam um tempo e não observam esse resultado, eu sempre recomendo que não continue, não prossiga, porque já observou, já tentou o tratamento e não conseguiu um resultado positivo. Qual é o problema mais comum de coluna? Sem dúvida nenhuma, o problema mais comum são relacionados às doenças degenerativas. Que são doenças degenerativas? São essas doenças do envelhecimento da coluna. Então, as hérnias de disco, os desgastes na coluna, o canal estreito da coluna, o que a gente chama, no geral, de dores da coluna, seja da coluna lombar, seja da coluna cervical. Na dorsal, os episódios são mais raros? Na coluna torácica dorsal, elas são mais raros. Por quê? Porque a coluna torácica ela é amplamente suportada pelo gradil costal. Então, as costelas, a gente tem 12 costelas de cada lado, elas dão um suporte muito grande, tornando essa área uma área muito resistente. Já a coluna cervical e a coluna lombar são móveis, então elas estão mais sujeitas a apresentarem esse desgaste ao longo do tempo. Olha, Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós conversamos com o neurocirurgião da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp de São Paulo, Vinícius Benites. Seguramente você estará presente aqui em outros programas da TV Câmara. A gente vai aprofundar o assunto saúde pública, tratamento de coluna, essas técnicas não invasivas que você citou, como é que elas funcionam, quais são as garantias que elas trazem para quem sofre de dor, e trabalhar isso mais vezes. E a gente vai convidá-lo a outras participações aqui na TV Câmara. Wagner, eu que agradeço, Adriana, e uma boa tarde a todos.